Hi there, Silvio here, your English teacher. E hoje vamos para a nossa 27ª aula de Enjoy. Let's go! Na aula de hoje, você verá a preposição at um pouco mais a fundo. E aí vamos estudar como que nós conseguimos utilizar o at com os adjetivos possessivos em inglês, com os artigos e também com os pronomes demonstrativos. Vamos lá então? Bem, para começar, temos que relembrar que o at nada mais é do que o nosso em, no ou na em inglês, tá certo? E aí, quando nós falamos alguma sentença como eu estou em casa, você está na escola, esse em, esse no de em casa, na escola, pode ser trocado pelo at. Quando nós falamos em inglês, I am at home, you are at school, por exemplo. A gente também viu que conseguimos utilizar o at com o artigo the. He's at the park. Ele está no parque. Beleza. O at sozinho significa em, no ou na. E o at com the também significa em, no ou na. Eu não vou te explicar agora a diferença em quando que a gente pode utilizar o at sozinho e quando que nós conseguimos utilizar o at com o the, já que significam a mesma coisa, porque eu vou fazer isso na quinta semana. Então segura um pouquinho que você já vai aprender. Mas por enquanto, entenda que o at e o at the significam a mesma coisa. E que de fato significam a mesma coisa quando a gente traduz para o português. Nós também vimos que o at pode ser utilizado com os adjetivos possessivos em inglês. At my, at your, at his, at her. E aí a gente tem alguns exemplos. Aren't you at my flat? Você não está no meu apartamento? Is your sibling at your car? Seu irmão, sua irmã está no seu carro? Ou it's at his place. Ou está na casa dele, no local dele. She's well at her house. Ela está bem na casa dela. E aí, para que eu consiga te ensinar o at de uma forma um pouco mais profunda e de outras formas, eu vou utilizar basicamente essas sentenças com algumas pequenas mudanças para que a gente foque no at e não nas sentenças. Tudo bem? Vamos entender como que a gente consegue utilizar primeiramente o at com o artigo indefinido a ou n, que significa num ou numa. Bem, o at significa em, no ou na. E o a e o n significa um ou uma. Quando a gente junta, conseguimos falar num ou numa, como nós temos aqui nos exemplos. He is at a park. Ele está num parque ou em um parque. Eu não estou dizendo que ele está no parque, eu estou dizendo que ele está em um parque. Aren't you at an ugly flat? Então, você não está em um apartamento feio. Aqui eu adicionei a palavra ugly para que a gente conseguisse utilizar o artigo in. Is your sibling at a car? Seu irmão, sua irmã está em um carro, num carro. Oh, it's at an amazing place. Então, está em um local incrível ou está num local incrível. She's well at a house. Ela está bem numa casa, em uma casa. Beleza? E agora, vamos entender como que nós conseguimos utilizar o at com os pronomes demonstrativos, que são 4 no inglês. Vamos começar com o this, tá certo? O this significa esse, essa, este, esta, isso, isto. E quando a gente coloca junto com o at this, o que nós estamos colocando é um nzinho no comecinho da palavra. Nesse, nessa, neste, nesta, nisso, nisto. Is he at this park? Ele está neste parque. You are at this flat. Você está neste apartamento. Isn't your sibling at this car? Seu irmão ou sua irmã não está neste carro? Oh, it's not at this place. Ou não está neste local. She isn't well at this house. Ela não está bem nesta casa, por exemplo. Da mesma forma, nós conseguimos fazer isso com o that. O that que significa aquele, aquela, aquilo. Já o at that significa naquele, naquela, naquilo. Is he at that park?
You are at that flat. Isn't your sibling at the car? Oh, it's not at that place. She isn't well at that house. E aí conseguimos fazer as sentenças. Naquele parque, naquele apartamento, naquele carro, naquele local, naquela casa e naquela casa. Tudo bem? E também nós conseguimos fazer isso com os pronomes demonstrativos no plural. Eu vou trocar o these pelo these, e aí o these significa esses, essas, estes, estas, e o at these significa nesses, nessas, nestes, nestas. Are they at these parks? Eles estão nesses parques. You are at these flats. Vocês estão nesses apartamentos. Aren't your siblings at these cars? Seus irmãos, suas irmãs não estão nesses carros. Oh, they're not at these places. Oh, eles não estão nesses locais. They aren't well at these houses. Eles não estão bem nessas casas. Da mesma forma, eu consigo fazer isso com those. At those, que significa naqueles ou naquelas, porque o at significa em, no ou na, e o those significa aqueles ou aquelas. Por isso que o at those significa naqueles, naquelas. Are they at those parks? You are at those flats. Aren't your siblings at those cars? Oh, they're not at those places. They are well at those houses. E conseguimos fazer as sentenças, colocando os pronomes demonstrativos também no plural, junto da preposição at. Aqui no finalzinho, temos um pequeno resumo da aula de hoje. O at com os artigos indefinidos, no numa, at a, at an, e o at junto dos pronomes demonstrativos, this, that, these, those. E aí nós temos também ao lado suas devidas traduções. Ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Amanhã estarei aqui para a nossa 28ª aula. No mais, do not forget to drink water. I'll see you tomorrow. And as always, bye bye.